Olá, gente. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, também pelo Facebook. Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, começando mais uma edição da nossa Balbúrdia. Quero agradecer aqui as pessoas que já nos acompanham nesse momento e lembrar, claro, a importância do seu apoio no fortalecimento desse jornalismo que busca representar você. Então, se você que nos acompanha não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, aproveita esse momento inicial do programa, corre, se inscreve, ativa o sininho da notificação para receber a atualização dos nossos conteúdos, ser notificado, ser avisado do início dos nossos programas, dos nossos bate-papos aqui na Balbúrdia. E dá um like também nesse vídeo para que ele possa ser distribuído para um número maior de pessoas. Hoje, nós recebemos os estudantes de pedagogia da UFRN, séries Caicó, a Heloísa Medeiros e o Hermenegildo Moreira, que integram o movimento estudantil pela defesa da Universidade Aberta e Segura no Seridó, o Medusas. Vamos bater aqui um papo sobre o retorno das aulas presenciais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas é daqui a pouco, porque antes a gente vai conversar aqui com minha colega jornalista, Isabela Santos. Boa noite, Isabela. Boa noite, Jana. E aí? A gente já está com audiência aqui, o pessoal comentando. Hoje vai ser bom. Todo mundo aqui dando boa noite nos comentários. O assunto é bom, né? Necessário, importante para o momento. Mas diz aí, Isabela, o que é que você já traz de destaque para a gente hoje? O que foi destaque, o que é notícia hoje? Vamos lá. Estava aqui botando o link no Twitter. Deixa eu ver. Jana, hoje a gente tem uma matéria sobre a volta do Circuito Ribeira. O Circuito Cultural Ribeira vai voltar a ser realizado provavelmente no segundo semestre de 2022. O anúncio foi feito nos perfis do projeto hoje e incluiu um agradecimento à deputada federal Natália Bonavides. Ela destinou R$200 mil para viabilizar o retorno do evento. E esse evento teve a primeira edição em 2011, eu acho que muita gente está lembrado, e foi interrompido em 2018. O circuito foi criado pela Casa da Ribeira, em parceria com o do Sol, e outros espaços lá do bairro. A programação costumava acontecer todo primeiro domingo do mês, lá no bairro da Ribeira, ocupando várias ruas e espaços culturais, de forma gratuita e aberta ao público em geral, com o objetivo mesmo de valorizar e dar função ao bairro. Isso, vamos torcer aí pela volta e dê tudo certo, e saudades, né, do Circuito Ribeira. Eu vou também passar rapidinho por duas outras notícias que a gente deu hoje, que é sobre os dados da pesquisa mensal de serviços divulgado pelo IBGE. Foram duas matérias. De um lado, as vendas do comércio regista no Rio Grande do Norte tiveram queda de 3,4% em setembro, comparando com agosto. E, de outro lado, o desempenho do setor de serviços foi o melhor do Nordeste em setembro. Foi de 0,4%, mas foi maior que o nacional, que teve queda de 0,6%. E em setembro houve um recuo em 20 unidades da federação, né, em 20 estados, das 27 unidades. Então, tá lá, acessem, saibam mais e confiram as matérias completas para saber mais sobre isso, sobre a economia, né, do nosso estado. Oi, Isabela, você começou com uma notícia maravilhosa, né? Estou muito feliz, sempre acompanhei a programação do Circuito Cultural da Ribeira. É uma programação sempre muito bacana, né? Sempre feita com muito carinho, assim. E tava sentindo falta, viu? Aliás, a gente tem boas notícias, né? A gente vai ter também a volta, a gente já deu aqui como destaque, e vamos trazer mais detalhes, a gente vai estar lá presente também. Na mostra de cinema de Gostoso, né?
que sempre acontece ao ar livre, mas tem algumas sessões que aconteciam em salas fechadas essa programação. O que muda é que todas as sessões vão acontecer lá ao ar livre. É maravilhoso, um telão maravilhoso, gigante, gente, a gente assistindo ali com o barulhinho da praia. Não tem coisa melhor, mais gostosa do que participar da Mostra de Cinema de Gostoso. E esse ano, né, depois de ter passado um ano fazendo de forma virtual, então ainda vai ser melhor. Agora, lembrando que a pandemia não acabou, então mesmo que seja ao ar livre, mesmo que tenha esse retorno, que é muito bacana para a gente permitir que essas atividades elas continuem acontecendo, é necessário também que a gente continue tendo os mesmos cuidados, né, de uso de máscara, de álcool gel, de distanciamento e, o mais importante, que estejamos todos vacinados, né, Isabela? Para que a gente garanta que essas programações elas não tenham mais interrupções. É isso. Eu trago também uma notícia, para mim uma notícia maravilhosa para quem faz a luta por memória, verdade e justiça aqui no Brasil, né? Prestem atenção a essa nota, a esse conteúdo, gente, que eu vou ler agora. Abre aspas. O governo brasileiro, na atuação contra a guerrilha do Araguaia, violou os direitos humanos, praticou torturas e homicídios, sendo condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por tais fatos. Um dos participantes destas violações foi o Major Curió e, portanto, nunca poderá ser chamado de herói. A SECOM retifica a divulgação ilegal que fez sobre o tema em respeito ao direito à verdade e à memória, fecha aspas. Esse, gente, é o conteúdo que a Secretaria de Comunicação, comandada pelo potiguar Fábio Faria, terá que publicar, minha gente. Trata-se do direito, na verdade, de resposta a vítimas e a parentes de vítimas da ditadura militar, em face aí de uma postagem que foi feita pelo governo Bolsonaro. Ele exaltou o Sebastião Curió, o Major Curió, como é chamado, né? Ele tem 81 anos, oficial do Exército, comandou a repressão à guerrilha do Araguaia. Lembrando que a gente tem um potiguar que participou da guerrilha do Araguaia, meu pai, Lênio Sá. Né? E o próprio Curió, gente, em entrevista concedida ao Estadão em 2009, admitiu ter executado 41 pessoas no Araguaia. Então, essa decisão aí do desembargador federal, o André Navarrete, fortalece a luta por direito à memória, à verdade e à justiça, na medida, né, em que não permite desconstruir nem fazer o governo fazer uma ressignificação do que representou esse período ditatorial no Brasil, né? diante de tantos fatos incontestáveis como esse, como essas atrocidades cometidas por Curió. Os revisionistas têm procurado reinterpretar os acontecimentos que compõem, na verdade, essas narrativas históricas, né? Negar pura e simplesmente os acontecimentos, ou tentar diminuir sua dimensão, né? Conferir um sentido aí de legitimidade pela desclassificação, na verdade, das vítimas e glorificação desses torturadores, né? Isso que faz o Bolsonaro, fez durante a campanha, fez antes da campanha e continua fazendo como presidente da República. E esse revisionismo histórico, ele é exposto também por intelectuais profascistas, jornalistas e especialmente políticos e militares de extrema-direita, bolsonaristas, que propõem uma releitura desse período, tentando criar, na verdade, com argumentos da negação, a legitimidade da ação de quem se colocou em defesa das liberdades, né, em seu mais amplo sentido. É uma justificativa moral, na verdade, eles querem dar a essas atrocidades que foram cometidas pelos aparelhos repressivos do Estado, né, por agentes do Estado durante a ditadura militar brasileira. Então, nesse contexto que a gente vivencia hoje no Brasil, de radicalização política, de ideológica também da extrema-direita brasileira, o direito à verdade, que a política de memória possibilita, a torna, na verdade, gente, um dos principais direitos humanos, que é o direito à justiça. O direito à justiça é um dos pilares da Constituição de 1988. Então, os agentes de Estado que violaram direitos humanos
não podem ser qualificados como heróis da pátria, como a nota do governo de Bolsonaro tinha exposto isso, né? Usando os canais oficiais do governo. Então, essa foi a posição do André, que registrou em seu voto, na verdade, um livro relatório que foi publicado pela Secretaria à época, né, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, isso em 2007, e esse documento cita nominalmente o Major Curió como sendo um desses agentes da ditadura que agiu no Araguaia, né, a revelia aí de garantias a direitos humanos, na morte, tortura, desaparecimento de pessoas, sequestro, que lá formaram um núcleo de resistência, né? Então, deixa evidente que a nota da SECOM está, na verdade, gente, num flagrante descompasso com a posição oficial do Estado brasileiro, que assumiu sua responsabilidade pelas mortes, pelas torturas, pelos desaparecimentos praticados por agentes estatais ou em nome dele, né? Sobretudo aí no caso da guerrilha do Araguaia. Então, uma nota para a gente que é familiar de vítimas da ditadura militar, muito, muito, muito importante, né? Uma luta que é feita a duras penas, né? Ainda muitas famílias que sequer sabem onde estão os corpos desses guerrilheiros. Só para vocês terem uma ideia, apenas um corpo dos 67 mortos na guerrilha do Araguaia foi identificado até hoje. Então é isso. Agora vamos subir aqui, gente, os nossos entrevistados, vamos conversar aqui com os estudantes de pedagogia da UFRN, eles que são do SERES e CAICó, a Heloísa Medeiros e o Hermenegildo Moreira. Como eu disse no início do programa, eles integram um movimento estudantil pela defesa da universidade aberta e segura no Seridó, que é o Medusas. Deixa eu subir aqui os dois. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa balbúrdia. Boa noite, Jana. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Boa noite, Elô. Boa noite. Boa noite, gente. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, que cheguem mais pessoas e que a conversa de hoje vai ser muito produtiva. Eu acredito que vão sair ótimos frutos daqui. Antes da gente começar esse bate-papo, inclusive, viu, Heloísa, tem muita gente já acompanhando a gente aqui. Você falou que vai ser um papo produtivo, um papo, na verdade, importantíssimo. Já foi tema até aqui da nossa balbúrdia, a gente que conversou com uma das coordenadoras do DCE, da UFRN, porque eles fizeram a aplicação de um questionário sobre esse retorno das aulas presenciais, e a gente conversou aqui sobre os resultados desse relatório e a luta que o Diretório Central dos Estudantes vem realizando por esse retorno também, né, pelo menos pela realização desse debate. Então, dá boa noite aqui a Daiane Lopes, muita gente que eu vou ler aqui, eu acho que vocês vão reconhecer, a Rebeca Medeiros, o professor Alessandro Façanha, que inclusive participou conosco nesse dia, junto com a Amanda aqui, do DCE, desse debate. Ele está parabenizando os estudantes pela iniciativa. A universidade precisa reafirmar o protagonismo no debate amplo. A pauta do retorno às aulas é um tema extremamente relevante diante do cenário atual. Dá boa noite a Ana Clara, a minha mãe, Fátima Sá. Boa noite, maninha. Camila Alves, Verônica Pereira, Ana Carolina, a Ana Taíra dos Santos Medeiros, a Priscila Daiane, a Milene Santos, a Mônica Letícia de Medeiros, a Catiane Silva, Francisco Lucena, Rebeca Medeiros, aqui elogiando vocês dois gatos, Daniela Aguiar, Priscila Daiane, novamente aqui, dizendo que representam muito bem esse debate, a Verônica Pereira, a Maria Carcila, Catiana Silva, Camila Alves, Pedro Vitor, Marone Lopes e a Gessane Santos. Josiane. Desculpa, gente. Josiane Santos, é porque eu estou aqui no esforço
para fazer essa leitura. Minha visão não é a melhor, não devia ter pedido a você, Isabela, para passar de ter lido um bocado errado. Por dois, gente. Aqui, fica muito humilde ela para mim. Deixa eu começar, então, perguntando a vocês, assim, porque vocês, enquanto estudantes do SERES de Caicó, formaram esse movimento, né, um movimento em defesa da universidade aberta e segura. Queria que a gente começasse falando aqui, para quem nos acompanha, o que motivou a formação, né, desse movimento e o que vocês pensam sobre esse retorno às aulas presenciais na UFRN. Bem, posso começar falando, Hermes? Sim, pode sim, Elô. Pronto. O Medusas, ele é um movimento que vai surgir justamente por conta de uma ausência de uma transparência e principalmente o diálogo entre a faculdade e as partes que o compõem. Eu não sei se a UFRN acha que a universidade é composta só por reitoria, mas não é bem assim, e a gente está aqui como representantes do movimento estudantil justamente para dizer que nós, estudantes, temos opiniões sobre o retorno e que a gente precisa, sim, ser ouvido, porque no momento da aula a gente também faz parte e a gente precisa dar a nossa opinião. O Medusas ele vai surgir, primeiro porque a gente tem que ter uma noção de que a estrutura da universidade ela não é a mesma nas instâncias pelo Rio Grande do Norte. Se a gente comparar o campus de Caicó com o campus de Natal, a estrutura é micro. Então, culturalmente também falando, a forma como as coisas se organizam aqui é diferente da forma como as coisas se organizam lá, e na capital, em qualquer região metropolitana. E o que eu quero falar o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que alguns movimentos eles acabam sendo deixados de lado. E aí eu ressalto uma crítica bem particular e minha, que a política ela é muito deixada de lado no campo da universidade, no sentido de que as pessoas acham que tomar partido não é uma coisa importante, e é sim. A gente se posicionar é uma coisa importante. Em consequência dessa redução, de não ter esse aumento de práticas tão políticas na faculdade, da gente não ver o movimento estudantil, ainda que presente, porque ele existia logo quando eu entrei na faculdade, ele já existia, mas era uma coisa não tão forte, a gente viu a necessidade de se organizar enquanto comunidade estudantil, porque por não ter uma organização em questão estrutural grande, a gente viu que, por isso, a gente não tem DCE, por isso, os centros acadêmicos da gente não vão para frente. Então, a gente viu que estava faltando alguma coisa. E se ninguém faz nada, as coisas não vão para frente. Aí a gente viu, vamos fazer andar. E essa foi a história de como surgiu as medusas, porque estava todo mundo sem saber o que fazer, e realmente não tinha como ninguém fazer nada, se não fosse nós, estudantes. Basicamente isso. É realmente algo assim que nos deixou bastante aflitos. Aflitos no sentido de que a universidade em si, falando uma das pautas que Heloísa falou, só para exemplificar para vocês, eu faço parte assim da organização das eleições do Centro Acadêmico de Pedagogia. E esse centro nunca aconteceu, essas eleições. Elas foram adiadas várias vezes, foram feitos Instagrams, foram feitos lançados, assim, muitas vezes essa questão da eleição das próprias chapas se organizarem, e isso não aconteceu. Acabou sendo deixado de lado, e para não acontecer mais uma vez nessa questão das aulas, dessa opinião que a gente procura, não só uma opinião, na verdade, é uma resposta da UFRN, como é que eu posso dizer? Não só um parecer, mas uma escuta. A gente atenção mais ouvido, específica. Né? Isso. A gente precisa ser ouvido, precisa estar aberto ao debate, essa questão sobre o retorno às aulas. Por que isso está acontecendo? Porque o governo do estado já está voltando, inclusive, em Natal, 100% a capacidade. Então, como a UFRN está prevista para voltar presencialmente e inicialmente de forma híbrida no próximo período, no 2022.1,
que vai começar só o ano que vem, porque a gente ainda começou agora, há cerca de menos de um mês, o período 2021.2, de forma remota. A gente também está sobrecarregadíssimo, estamos sobrecarregadíssimos de tarefas. Esse é o terceiro período que a gente está pagando remoto esse ano, e todos assim os alunos estão extasiados dessa forma remota de se estudar. Eu acho que todo mundo não aguenta mais estar na frente de uma tela aqui. É muita informação, é muita coisa acontecendo, é coisas muito rápidas se passando, e a gente está tendo um prejuízo enorme com isso. E uma vista diretamente do curso de pedagogia, que estuda essas questões, a gente pode perceber que isso é algo prejudicial de grande forma se permanecer assim. E a UFRN não está se posicionando em relação a isso. De certa forma, ela está até silenciando, em alguns casos, que eu acho que Elo vai até comentar posteriormente, mas o que é que esse debate tem de ser discutido? Porque ele tem de acontecer para que os alunos conversem junto com a universidade, todo o campus acadêmico, todos os campos, né? Os SERES, todo o campus que também faz parte em outras cidades, como Santa Cruz, que não faz parte do SERES. Travou aqui. Eu estava achando que era minha internet, viu, Isabela? Eu estava olhando aqui o celular, olhando. Eu também achava que era a minha, viu? Eu já estava atento aqui, Luiz. Eu digo, vai cair a transmissão. Não, mas para não ficar sem nada, né? Voltou Voltou, aqui. Hermenegildo. Eu voltei. Desculpa, a internet. Outro porém do remoto, não é isso? Aqui você estava falando do plano remoto, e o Valbúdia tem isso, traz o exemplo na prática aqui, como é que acontece, o que é estar trabalhando toda hora, utilizando toda hora o remoto. Isso, eu só parei a onda, só para eu finalizar, fechar aqui, que eu já estava fechando, sobre o remoto. Você Era sobre falava, o remoto. Hermenegildo, você estava falando da questão da universidade não ouvir a gente, da gente ter procurado esse espaço justamente por não sermos ouvidos, e que eu traria isso como pauta daqui para frente, né? Isso. Desculpa, gente, novamente pela internet aqui, não é uma condição muito favorável, que foge ao nosso controle. É algo que a gente busca ser ouvido, como a Heloísa estava falando, porque é importante que haja essa comunicação entre a universidade, os alunos e todos os campos, tudo o que compõe ela em si, né? Não só ensino, mas também pesquisa e extensão, que são muito importantes e que também estão em luta por essa volta ao presencial. Para que isso seja algo que impacte, que na verdade já está impactando as nossas vidas, e que possa impactar de maneira menos prejudicial daqui para frente, lembrando sempre a questão da ciência, de que a UFRN também tem pesquisa sobre o assunto, sobre a contaminação da Covid-19, é um centro onde há pesquisa sobre a vacinação, inclusive, e que a gente tem essa noção, junto com os próprios profissionais da UFRN que têm condições para isso, de estudar realmente se agora o próximo período é o mais vantajoso a se voltar, se já poderia ter essa retomada gradual a partir desse ano mesmo, desse período, que é que a gente pode, dentro das condições estabelecidas pela visão da ciência, pela visão das pesquisas e de todo esse arcabouço de conhecimento que se tem até o presente momento da pandemia, de voltar. O que é que isso poderia ser mais vantajoso para todos, de forma geral, sem ser excludente, é claro, para ninguém, tendo em vista que alguns alunos se deslocam, a maioria, né, se deslocam usando meio de transporte no campus central, se deslocam utilizando meio de transporte público, no caso, interurbano,
no caso daqui de Caicó, e propriamente dentro da cidade, né, de um local para outro. Era isso. Jana, eu acho que o pessoal está comentando bastante aqui, talvez seja bom passar pelos comentários. Por favor, Isabela. Estava até engraçado aqui que a professora Alessandra Pio chegou e disse que parece que foi ela que fez a internet cair aqui. Aí todo mundo dando boa noite, brincando com isso. Alessandro Façanha falou: a UFRN precisa mostrar para todos sua função social, para além do ensino, a cultura acadêmica que pode ser retomada. O remoto surge como emergencial e está sendo romantizado por muitos, segundo ele. Aí eu vou perguntar para vocês o que vocês avaliam como um retorno seguro? Vocês conseguem sintetizar assim, o que o grupo já pensa sobre isso? Você novamente começa, Elo, e eu termino, ou inverte? Pode começar. Certo. Vamos falar a partir desses debates que já estão acontecendo, né? Como o professor Alessandro aqui também, nos comentários mais abaixo está mostrando, já estamos todos, ou praticamente tem-se ideia de que já estão profissionais e estudantes vacinados com a segunda dose. Ou seja, esse ciclo de imunização já está completo, né? A terceira dose já está sendo estudada a partir, se eu não me engano, a partir de 5 meses após você ter tomado a segunda dose. Já é possível tomar essa terceira dose e é o que está chegando agora para os maiores de 18 anos. E é importante que a gente veja isso porque essa questão da vacina era um grande impedimento anteriormente dessa não volta, essa vacina seria uma garantia a essa proteção que a gente buscava em primeiro lugar. Assim, é claro que tem os EPIs e outras coisas que têm de ser avaliadas. Informações de um aluno, assim, isso é bem extra, de um aluno me falando, no dia que eu estava tomando a segunda dose, a gente que é bolsista, estava tomando a segunda dose, um dos alunos me comentou que estava conversando com a diretora do SERES e perguntou a ela sobre a questão desses EPIs, desses equipamentos de proteção individual. E ela falou que está uma estrutura basicamente preparada, o SERES, com materiais compros já, inclusive, materiais adquiridos, na verdade, para isso acontecer, álcool gel e outras coisas. Mas será mesmo o que nos preocupa é que a UFRN vai garantir uma qualidade nisso para os alunos que não conseguem adquirir? Como é que isso vai acontecer? A gente vai ter de adquirir do próprio bolso? O que é que vai precisar acontecer? Isso é mais uma coisa que precisa se conversar e não está acontecendo. Né? São várias coisas que a gente já vem pensando a respeito disso. E sempre tendo essa ideia de que é sim possível um retorno. Por quê? Porque nós, além de termos essa segurança da vacina, nós temos essa ciência de que há pesquisas mostrando que no meio escolar, essa contaminação, por não estarmos tirando a máscara, como em festas que estão acontecendo, assim, a torta e a direita, carnavais fora de época, como foi o Carnachelita agora, esse final de semana, na cidade de Currais Novos, que é aqui perto de Caicó, 60 e poucos quilômetros à distância só de Caicó, e tem alguns alunos que são do SERES Caicó, que moram em Currais Novos, salientando isso, e que a gente tem essa noção de que usar a máscara, higienização das mãos, isso no meio escolar está acontecendo e não está havendo casos alarmantes por causa que não se tira essa máscara para você comer assim com frequência, como está numa festa, você não tem essa esse movimento de gente mais forte, né? Você está ali sentado, você está ali em um lugar onde você tem uma estrutura própria para aquilo, né? Mesmo que a estrutura também nos preocupe na questão de que no SERES em Caicó, por exemplo, as salas são muito quentes,
são muitos alunos e tem a questão de não ter janelas. Ela foi fechada, a parte é climatizada com ar-condicionado, o que a dispersão do ar, né, fica mais comprometida, porque fica mais abafado também, tem essa questão. Mas, mesmo assim, ainda temos essa ciência, assim, pelo menos hoje, de que seria ainda possível, com uma organização, com um estudo, com uma comunicação, né, dentre as próprias pessoas que trabalham no SERES, a universidade foi visitada, inclusive, alguns dias pela pró-reitoria. Eles divulgaram isso, os pró-reitores, inclusive o reitor da universidade estava lá na universidade, no SERES, no campus de Caicó, e isso já é mais um motivo, né, que, assim, pode possibilitar o debate. Ele viu a realidade lá como era, ele estava lá. Como a Hermelegildo bem colocou, o que a gente tem como segurança dentro de uma sala de aula? Vamos lá. Qual é o parâmetro que a gente vai usar? Só tem uma coisa a se ouvir, é a ciência. O que é que a ciência está falando de estar dentro de sala de aula agora? Bem, a gente pode ver que a ciência está falando que é um ambiente controlado, que com a imunização, que era uma prioridade para a faculdade, garantir a imunização de professores, estes foram colocados na fila de prioridade da vacina, então essa galera já está vacinada. Parte da questão dos alunos, a faixa etária dos alunos da faculdade foi coberta, né? Então, os alunos estão vacinados, alguns já estão completando o seu ciclo, então vacina está ok. Estrutura está ok? Qual é a resposta? A gente se pergunta a todo momento qual é a justificativa. É orçamento? Porque a única coisa que falta é isso. Agora, se a reitoria olhar para a gente e disser está faltando orçamento, aí já é uma justificativa. E aí a gente quer saber por que está faltando orçamento. Por quê? Não tem Fundeb, não tem vários outros recursos que são denominados para a educação? Por que é que está faltando recurso para isso? Onde estão os recursos da educação? A gente passou tantos... Eu sei que durante esse período, esses 20 meses que a gente passou de pandemia, estamos passando, eu sei que houveram diversos cortes, mas que ainda assim não se justifica, porque os argumentos que a faculdade vinha dando para permanecer fechada já não se sustentam mais. E é por isso que a gente olha para a situação e vê como uma questão de comodismo, porque não tem outra justificativa a não ser orçamento. E aí, me mostre, reitoria, me mostre aonde está o problema de orçamento. Me mostre. Porque aí a gente vai ter uma justificativa plausível. Até lá, dizer que a ciência está falando que não é possível colocar tantos alunos dentro de sala de aula, não. Porque o governo do estado liberou 100% de ocupação nas escolas públicas e privadas. Inclusive, o setor público estava parado até um dia desse, né? Veio retornar muito tardiamente, mas já retornou e está fluindo, e os casos não estão aumentando por conta da escola, se aumentam são por outros ambientes que não são considerados controlados. Então, abrir a universidade, mostrar sua função social, não vai ser o agravante de uma pandemia. E a gente vai ficar o quê? De braço cruzado? Eu não vou ficar de braço cruzado, não vou. Eu acho que meus colegas também não. Porque, ainda que o ensino remoto, eu não vou chegar aqui para vocês e dizer, nossa, a universidade foi cruel, a universidade foi muito ruim ter colocado o ensino remoto. Não foi isso. Como o Alessandro bem colocou no comentário dele, o remoto foi uma solução emergencial. Eu não acho que a gente esteja ainda em uma condição de emergência. Eu acho que a gente está em condição de retorno. Como o IFRN, que eu cito com muita clareza e muito orgulho de ter participado daquela instituição, extremamente organizada. Quem quer não hesita em voltar, porque o planejamento do IFRN estava pronto. Ele não estava esperando a situação se controlar para poder ser executado. Estava pronto para que, a partir do momento onde todos os critérios, os parâmetros que aqui eu falo, como considerados uma base para voltar, os parâmetros já estavam estabelecidos. Então, vamos, FRN, sentar e estabelecer parâmetros? Me diga quais são os parâmetros que vocês querem levar em consideração. Agora, se vocês não querem levar em consideração parâmetros científicos, nós temos um problema.
Eu Isso. acho, né, Heloísa, que a reivindicação, me parece, principal de vocês é a abertura de um debate sobre esse retorno das aulas presenciais, né? Porque, veja só, a universidade, na verdade, não sei se vocês chegaram a participar, né, desse processo, vocês estão articulados também com a coordenação do DCE, mas o DCE realizou, inclusive, agora no início do mês de setembro, uma assembleia para discutir o resultado de uma pesquisa que eles aplicaram com os alunos sobre esse retorno. E uma das reclamações, quando a gente recebeu o DCE, foi justamente não haver a abertura desse diálogo, né? Então, assim, como é que se discute esse protocolo? O que é que a universidade está pensando? Eu cheguei a participar como jornalista de uma das agendas do DCE e questionei o vice-reitor para uma matéria nossa na agência Saiba Mais sobre esse retorno. E aí ele disse que, se for mantida toda essa perspectiva, né, de não haver aumento do número de mortes, né, tão alarmantes como se tinha, então ele está usando esses parâmetros que já eram utilizados pela universidade desde o início, para que esse retorno aconteça a partir do primeiro semestre de 2022. Só que me parece, tanto na conversa que eu estou tendo aqui com vocês, como com a conversa que nós tivemos com o DCE, que isso não está sendo discutido com a comunidade acadêmica, né? Isso envolve os estudantes, os professores e, lógico, os técnicos administrativos, que inclusive estão voltando para as atividades presenciais também. Então, assim, o que vocês reclamam mais é essa falta de diálogo, né? E a pergunta é se há uma articulação de vocês, de certa forma, de certa maneira, com o DCE, né? Se vocês foram consultados, ficaram sabendo, porque nessa assembleia do DCE, os centros acadêmicos, que vocês já me colocaram aqui no início da entrevista, que parece não estar articulado, pelo menos o centro acadêmico de vocês, de pedagogia, né? Foi um momento que os centros, inclusive, também se posicionaram em respeito a esse retorno, e aí o resultado é justamente a maioria dos alunos, evidentemente, querem um retorno presencial por uma série de fatores. Aí, antes de passar para vocês responderem, só corroborando também com alguns aspectos, porque tem aqui um debate que depois a Isabela pode entrar melhor, viu, Isabela, que está acontecendo no chat, mas o Eros Henrique, que sempre participa conosco aqui do Balbúrdia, ele faz algumas argumentações que realmente é de se levar também em consideração, né? Às vezes, alguns argumentos que a gente utiliza que está tudo funcionando, né? Que a gente joga alunos em ônibus lotados, que tem festas, que tem... Eu acho que esse também não pode ser uma argumentação, ele está colocando isso aqui no chat, né? Porque isso fica para os negacionistas, e aí é que piora a situação, porque se as pessoas estão participando de tudo isso e vão para dentro da universidade, é um perigo, né? Inclusive, um dos argumentos utilizados pelo vice-reitor foi também isso, né? A diferença que existe entre o ensino superior e o ensino básico e médio, né? Porque no caso do ensino superior, as universidades, eles pegam os campos, né? Eles pegam alunos de outros municípios, de outros estados, que é o caso de Caicó, por exemplo, né? Que não vai pegar só Caicó, pega os municípios vizinhos também, às vezes até alunos de outros estados. Então, esse deslocamento, essa é uma preocupação também da universidade. Jana, só complementando isso que você está falando, já que você entrou nessa discussão que está aqui no chat, a Alessandra Pio também, ela complementou aqui, conheço pessoas que não escolheram voltar ao trabalho, mas estão lá para pagar as contas, e muitos morreram assim, infelizmente. Eu vou de carro, eles vão de ônibus lotado, é seguro para todo mundo? Não, exatamente. Eu só queria voltar um pouquinho nessa questão, porque eu percebi esse debate no chat, e o que a gente, de certa forma, reivindica mais prioritariamente, como a Jana perguntou também, é essa questão do debate, em primeiro lugar. Um debate que considere a todos. Todos, todas e todos, né, no caso. E um debate também no sentido de que, além de ser ouvidos e além de fazer os nossos posicionamentos e ouvir o posicionamento da própria UFRN, nós queremos não uma volta imediata, assim, total,
uma volta 100% agora, porque a gente tem noção de que isso talvez não seja possível. A UFRN, como a professora Danila comentou aqui, disse que voltará o próximo semestre, isso já está dado. O ponto de partida da gente é justamente esse que ela também comentou, de tentar saber como será isso. De também reivindicar se isso já não pode acontecer. Esse retorno é processual, esse retorno gradual, não exatamente um retorno 100%, porque a gente sabe, como o Eris comentou essa questão do transporte, é uma questão muito complicada. Eu utilizo o transporte para ir, porque eu moro em outra cidade. Eu não tenho condições exatamente, até pelo preço da gasolina, que a gente sabe, de pegar um transporte e ir assim, tipo, se juntar alguém um transporte particular, um transporte de frete, e ir para a universidade. Às vezes a gente não tem essa condição financeira para tal, nem todo mundo tem um meio de transporte pessoal. Isso é uma realidade dada para a maioria dos estudantes, mas a gente pode também ver como é que isso pode acontecer. A gente questiona essa questão das festas, por quê? Porque tem gente que argumenta, a gente está questionando essa questão das festas, porque tem gente que argumenta contra a volta, alunos, inclusive, que não querem voltar, mas participam dessas festas e não utilizam a máscara. É isso que a gente está tentando reivindicar, não é essa questão tão assim fervorosa de voltar todo mundo, essa questão assim, de certa forma, alienada. É uma questão mais consciente. E, às vezes, hoje, principalmente, antes do debate ocorrer, já acontecem brigas, pelo que a gente pode observar em muitas situações. E é isso que a gente também se sente um pouco pressionado, porque a universidade é esse espaço de discussão, é esse espaço de crítica, é esse espaço de abertura. Complementando o que a Hermenegildo bem falou, claro que fica, porque a gente está aqui em 45 minutos de conversa e realmente agradeço plenamente a colocação, mas não é assim, abrir as porteiras e vamos embora, não é bem assim. A gente está aqui, o movimento é para defender o retorno seguro, levando em consideração os parâmetros de epidemiologia. Então, a gente não pode simplesmente abrir as portas da universidade assim. Tem que pensar em todo o contexto, porque se a gente for olhar, os auxílios foram substituídos. Os auxílios vão voltar? Uma colocação a se fazer, porque para a gente pensar em retorno, a UFRN ela tem que voltar com os auxílios dos alunos que precisam se deslocar, para os auxílios dos alunos que precisam se alimentar na faculdade. Tudo isso deve ser repensado. E como a Danila bem falou, o que a gente quer saber é como isso está sendo pensado. Porque se isso não está sendo pensado, me desculpe, isso não é pensar um retorno, não é. Se isso não está sendo colocado a postos, por que ninguém está ouvindo a gente? Por quê? A mesma coisa eu me perguntava quando a UFRN lançou um auxílio instrumental. Pouquíssimos alunos foram abrangidos nesse auxílio. E abre o auxílio, mas não cobre a demanda, entendeu? Então, eu fico me questionando se esses pontos vão ser colocados em consideração. E aí eu também coloco a pontuação e os alunos que precisam se deslocar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, existem alunos que moram em Caicó. Será que não dá para a gente fazer uma simulação? A gente começar com um período teste, colocar alguns alunos, ver se vai dar tudo certo, ver se a universidade tem como dar conta daqueles alunos. A gente está aqui para propor, não é imposição. A gente só quer ser escutado mesmo, a gente quer dialogar. Eu não quero aqui dizer que o que eu estou dizendo está certo, não é isso. Eu quero sentar, ser ouvida e também ouvir, como o rapaz bem colocou aí, uma ótima colocação. Agora, se ninguém fala nada, eu vou saber o quê? Não tem como a gente saber de alguma coisa. Não tem, eu não sou adivinha, Hermenegildo não é adivinha, Jana não é adivinha. E uma coisa que desde o começo sempre foi minha preocupação é justamente porque, por a gente não ter acesso a essa transparência, a sensação que dá é que vai voltar a qualquer momento. A sensação que fica para a gente é que a qualquer momento a UFRN vai lançar uma nota dizendo assim, retorno autorizado, tantos alunos de tal jeito, sendo que nem houve debate, nem procuraram ouvir a gente. Quando a gente tentou, quando o DCE tentou,
Ninguém deixou. Por quê? Entendeu? Então, são essas coisas. É exatamente isso que o movimento quer. A gente quer ser ouvido. E por que não ouvem a gente? Porque as pessoas se hesitam. E aí é uma coisa que me assusta muito. Gente, eu falo demais, viu? Mas é uma coisa que me assusta muito. Porque eu sinto que as pessoas temem até de dar a opinião delas. Eu tenho professores que temem em provocar esse debate. Os professores não querem mediar esse debate. E, ao mesmo tempo, eu também tenho colegas que não querem. Aí, por que não querem? Por que a gente chegou nessa situação? Se a universidade ela sempre teve uma função social, se a universidade não é só estar dentro de uma sala de aula, a gente também tá em campo, a gente é pesquisa, a gente é extensão, a gente é tudo isso. Então, por que é que a gente está nesse estágio de ter medo até de discutir um retorno? Por quê? Porque é partidário? Porque tem alguma tendência? Gente, isso não existe. Para mim, me assusta muito a gente temer debater uma coisa que é só para o futuro. Eu não entendo. Gente, certamente os problemas enfrentados pelos estudantes, pela comunidade acadêmica em geral, né, os professores também, de se manterem com esse ensino remoto, são vários. O DCE fez uma pesquisa por conta mesmo, com relação à vacinação, e eu queria saber se vocês têm conhecimento de algum levantamento sobre a evasão dos alunos matriculados desde o início da pandemia. Pronto, essa foi uma questão que desde o começo me preocupou muito. Por quê? Porque eu entrei no ano de 2020. Eu entrei logo quando a pandemia começou. E eu vi colegas meus, agora sim, não foi 1, 2, 3, não. Foi para lá de 5 abandonarem a faculdade. Por quê? Porque não tinha um celular, porque o Meet não rodava no celular. E, ó, só o que eu vi foi a universidade fazendo isso aqui. Colocando a mãozinha na frente do rosto e fingindo que não vê. Eu sei que a universidade ela tenta fazer a parte dela, por muitas vezes ela tomou a medida mais cabível naquele momento, mas eu não tenho conhecimento de uma pesquisa de fato, mas é uma coisa que eu tenho muito interesse em saber, porque uma coisa que eu sempre tive noção é que a evasão escolar ela aumentou muito, e quando voltar vai ser pior ainda. Eu tenho essa sensação, porque vai ser muito difícil se reacostumar com o presencial mais uma vez. Isso, exatamente o que Elo falou. São questões que permeiam a gente mais do que relacionadas totalmente com a pandemia. A pandemia ela veio ressaltar questões sociais que já existiam antes. E como um comentário que o professor Rony fez aqui, a Covid ela vai realmente, pelas pesquisas, perdurar mais algum tempo. A maneira como a gente tenta lidar com ela é que vai fazer essa diferença. Ela meio que, pessoalmente, eu vejo como a Covid também como uma forma de aprendizado. E esse aprendizado na universidade é algo bem importante, falando enquanto aluno. Por quê? Porque a gente vê que esses alunos que têm essa questão da evasão escolar é um problema que o curso de pedagogia trata e a gente estuda. Estuda a evasão escolar em salas de EJA, por exemplo. A gente estuda porque a gente paga a disciplina de Educação de Jovens e Adultos. Eu e Heloísa estamos num semestre que está passando essa disciplina. Heloísa como aluna, eu como monitor da disciplina. Mas e dentro da universidade? Isso ocorre? Ocorre também. A gente acabou de ouvir o relato de Heloísa. E se ocorre, e se a gente não tem o debate em relação a isso, pode se repetir nessa questão que a gente está tentando para que não se repita em face da pandemia. Por quê? Porque essa pandemia está aí, ela está aqui, ela está tendo essa nova variante, está tendo, com essa abertura que a gente vê um aumento de casos considerável aqui na nossa região do Seridó também. A falta de informação também de algumas pessoas não querendo tomar a segunda dose da vacina é algo que podemos citar, por exemplo, que pode também impactar a sociedade, mas como conjunto, como um pensamento mais assim, mais abrangente. A gente não está aqui, mais uma vez, dizendo que queremos agora, amanhã, voltar.
A gente está aqui buscando, primeiramente, esse debate com a universidade. Em segundo lugar, tentando escutar todos os alunos de suas demandas. E todos os professores de suas demandas também. É claro que os professores também vão ter isso, vão ter professores. Será que todos esses professores vão conseguir voltar? Será que todos eles estão numa faixa etária ali, tem alguma doença imunossupressora, por exemplo? Os alunos também, que podem voltar? A gente não sabe. A gente não sabe, ressaltando isso que eu acabei de dizer. A gente precisa saber. E precisamos saber para algo que está, por exemplo, posto para 2022, nosso próximo semestre. Temos ainda o resto de novembro, dezembro, até chegar ao próximo ano também, o final do período acaba em janeiro, ali continua, depois de um pequeno recesso para esse fim de ano. E aí? O que é que se tem de informação disso? Nada. Essa é a nossa maior preocupação. Aí eu tenho outra coisa, outro questionamento, vou aproveitar o espaço, porque em tempos de censura, ter espaço para falar é raro. Mas eu abro aqui o questionamento. O UFRN, você, enquanto instituição, fez esse levantamento? A UFRN, enquanto instituição, ela sabe quantos alunos ela perdeu? É do interesse da UFRN saber quantos alunos ela perdeu desde a pandemia para cá? Mais uma questão a ser colocada, né, minha gente? Na verdade, né, gente, esse é um debate, estou adorando aqui. Eu nem estou conseguindo acompanhar aqui o chat de tão rápido e o debate, porque é um debate tão necessário que está aqui, a gente debatendo, né, várias opiniões, e acho que não tem opinião certa nem errada sobre o retorno imediato ou não, sobre os parâmetros a serem utilizados, é tudo muito novo. O que precisa ser mesmo amplamente debatido essas condições, porque as condições de ensino remoto, ela é excludente de diversas formas, né? E a evasão escolar, infelizmente, a evasão aqui dos estudantes da universidade também é uma realidade geral, né? Pega, infelizmente, todos os níveis de ensino, né? Ela acontece porque o país está vivenciando um momento muito delicado de crise econômica e social, e isso reflete, infelizmente, nas famílias de rendas mais baixas. Então, elas vão sentir de todas as formas, elas vão sentir sem ter o acesso ao ensino remoto, elas vão sentir porque não vão ter como retornar, porque tiveram que voltar a trabalhar para ajudar a família. Então, são muitos relatos, né? A gente, infelizmente, como jornalista, recebe muito, escuta muito essas histórias, né? Não é fácil. Se a gente vai olhar agora para o Enem, por exemplo, o principal problema do Enem, com a cara do Bolsonaro, né? É que ele é o menor, gente, desde 2005. E quando a gente fala que ele é o menor desde 2005, a gente não está falando que as famílias que podem pagar pelo ensino, eles estão fora do Enem porque não vão realizar a prova presencial. É porque é o menor, porque ela exclui a parcela mais vulnerável na pandemia, né? E aí você pega o Enem com a cara do Bolsonaro, que é marcado por denúncias feitas por funcionários, né? De assédio moral, de desmonte das políticas, de pressão, né? De interferência, né? Foi tão criticada as universidades, os institutos federais, por ter um ensino que ele dizia ser um ensino ideológico, né? Dentro dessas instituições, que são centros, na verdade, de formação de opinião, de debate, como vocês bem colocaram aqui em outros. Então, tem muitos viés assim, para a gente discutir esse retorno, né? Não é uma discussão fácil, não vai se esgotar, nem eu pretendia esgotar essa discussão nessa balbúrdia da gente de hoje, né? Aqui tem alguns comentários, inclusive, falando da necessidade, a professora Alessandra fala aqui, da necessidade de se discutir justamente com essa parcela que a gente está falando aqui, né, da mais vulnerável, como é que ela tem sentido, como é que ela vai sentir, como é que ela vai conseguir ou não, né, permanecer, gente, a permanência na universidade. Então, a gente está falando de dois aspectos, assim, quando a gente fala do Enem, do acesso que está sendo vetado, né, a essa população ao ensino superior.
E aí, quando a gente fala aqui sobre esse retorno e sobre essa evasão, a gente está falando de outra parcela que entrou na universidade, que conseguiu entrar na universidade, mas, infelizmente, está excluída por falta de condições. A gente mesmo na agência Saiba Mais, uma matéria belíssima que a Mirela fez, a nossa colega Mirela Lopes, sobre um morador em situação de rua, né, que passou no Enem, ingressou na universidade, mas não teve condições, gente. Então, ele está hoje aí nos sinais, vendendo bala. E o sonho do ensino superior não vai ser possível, a continuidade não vai ser possível. Porque o que falta hoje no país são políticas públicas que garantam essa permanência, né? E que aí perpassa por tudo isso que a gente está discutindo. Mas, sem querer esgotar e encerrar esse debate aqui, a gente já vai até se aproximando aqui do final, é muito longe de tentar vencer o roteiro que eu e a Isabela a gente tinha pensado para conduzir esse papo da gente hoje. Mas eu queria que a gente falasse sobre um outro episódio que eu vi também nas redes sociais de vocês, de Medusas. Foi agora, no último dia 11 de novembro, né? O reitor da UFRN, o professor José Diniz, outros membros da gestão, eles fizeram uma visita, né, ao campus, aos séries de Caicó, e vocês aproveitaram esse registro da visita feito na página do séries para cobrar da gestão essa discussão que a gente está fazendo aqui. Mas aí vocês tiveram as mensagens apagadas. Explica isso para a gente melhor, gente. O que foi que aconteceu, como é que aconteceu, como é que vocês estão vendo essa forma de censura, né? Rapaz, sendo muito sincera, foi a maior surpresa que eu já tive em toda a minha vida. Acho que nem o aniversário de surpresa que eu tive nesses 20 anos superou a surpresa que eu tive. Isso porque eu nem tinha percebido. Até o domingo, estavam curtindo o meu comentário, não no sentido de lacração, mas porque pessoas concordam com aquilo. E quando foi ontem, uma moça que eu nem conheço mandou um direct para mim. Moça, você viu que apagaram o seu comentário? Aí eu achava que era só comigo. Quando eu fui olhar, simplesmente limitaram os comentários. E aí, quando limita, faz com que nenhuma pessoa tenha acesso aos comentários que foram deixados naquela publicação. Eu não sei vocês, eu não sei se os meus neurônios estão incapacitados e limitados para pensar, mas eu só vejo isso como censura. Quem tiver uma nova palavra aí, por favor, me diga, porque eu não feri ninguém, eu não falei mal de ninguém, eu apenas deixei a minha opinião. E, inclusive, curiosamente, no meu comentário eu deixava uma crítica sobre a pseudodemocracia que a UFRN prega. Bem, parece que com essa ação só comprovou que eu tinha deixado lá, gente. Porque eu não ofendi ninguém. Ninguém que estava lá cobrando retorno, um diálogo, um debate sobre isso, estava impondo nada. Qual é a justificativa? Mais uma vez, parece que esse caminho todo está cheio de interrogação. E eu não entendo por que não vamos responder isso. Agora sim, uma coisa que a gente não sabe e que eu nem queria trazer isso a público, mas que é uma coisa importante e bem inexplicável, né? Quem está por trás do perfil do FRN Séries? A gente não sabe, eu não sei. E eu não sei de onde veio essa deliberação, mas me envergonha. É de total repúdio meu. E se a UFRN Séries Caicó quiser comentar em alguma publicação minha, fique à vontade, porque o meu perfil é 100% democrático, viu, amor? Pode deixar a opinião contrária lá, eu nem ligo. Acho que a Hermenegildo travou. Exatamente, eu ia dizer isso, Isabela. Agora eu botei o celular do lado para acompanhar quem é que está travando, se sou eu, se são vocês. Bom, Isabela, quer então fazer... Heloísa, cabe ainda, dá para a gente fazer ainda, estender um pouquinho mais aqui o debate, colocar ainda questão
para vocês debaterem. Era importante a gente ouvir o Hermenegildo nesse caso, né? Ah, está aqui, ele voltou. Peraí, deixa eu subir. Voltei. Pronto. Desculpa, gente. Eu acho que ainda está sendo nas tensões desse debate. Mas dando continuidade ao que Elô falou, né? Algo muito importante assim de se ver parte disso, desse silenciamento, esse repúdio, não. Como foi, Elô, a palavra que você falou, dessa censura da gente, dos alunos, né? No caso de Elô e de outros comentários também, fazem pensarmos no seguinte: a sociedade que a gente vive hoje já é uma sociedade assim, mais letrada, já é uma sociedade em que temos um acesso à informação, e esse acesso ele está ampliado com as redes sociais. Porém, as informações, às vezes, quando elas parecem se contrapor ao que as pessoas não acham, as pessoas discordam, elas tendem a ser extremamente agressivas e a repudiarem isso de forma muito mais forte pela rede social, por ser algo que eu estou atrás da tela. Eu não me exponho totalmente. Isso me faz pensar diretamente no que houve. Por quê? Porque, às vezes, essa é uma forma de silenciar a Heloísa, é uma forma de reflexo do que a gente está vendo muito socialmente falando, nessa cultura do descartável, onde as pessoas hoje não gostei do que você disse, e então vamos ser os haters aqui, não vamos mais biscoitar o seu comentário, nem seu posicionamento, e vamos lhe cancelar. Então, isso traz uma grave crítica, um grave pensamento, questionamento. Será que realmente queremos debates ou queremos só tudo bonitinho, tudo legalzinho que concordamos? A sociedade é algo que naturalmente tem de ter discordâncias, mas essas discordâncias não precisam ser reprimidas, elas não precisam ser agredidas de forma, às vezes, como é que eu posso dizer? Não fisicamente, mas subjetivamente. Mais nesse sentido mesmo. Isabela, você quer colocar ainda alguma questão? Tem alguma questão ainda para levantar? Não, Jana, eu acho que a gente pode passar a palavra novamente para a Hermenegildo e a Heloísa, para eles finalizarem, né? A gente já conversou bastante. Se eles quiserem comentar sobre o impacto não só da pandemia, mas também desse governo, né? A gente está aí no governo federal. Eu fico até sem palavras. Mas a gente tem esse histórico de cortes, de orçamento, que certamente também a Heloísa já comentou sobre bolsas que foram cortadas, benefícios, e que vai ter que ser revista a volta para o retorno presencial, né? Se vocês puderem finalizar a fala de vocês comentando também o impacto desse governo, né, na educação pública, especialmente do ensino superior e aqui na UFRN, seria interessante. Bom, gente, eu começo minhas despedidas agradecendo imensamente pelo espaço, porque após esse momento de censura que a gente comentou aí, acho que me deu mais gás para dar minha opinião em algum lugar público. Acho que eu vim com mais vontade, sabe, falar aqui hoje. Então, foi muito bom poder conversar com vocês hoje à noite. Como eu disse, foi um momento de muito, muito enriquecimento.
Não tem problema nenhum, pessoas que têm pensamentos diferentes. Tem muita gente comentando aí pelo chat. Eu não estou lendo, mas eu queria muito estar participando com vocês também, dando minha opinião por aí, viu? Isabela bem pediu para a gente colocar o nosso pensamento, o que impactou a gente. E, assim, quem é de universidade sofre na pele os cortes. A gente vive o governo, tipo assim, quem está de fora, que não é afetado diretamente por bolsa, por corte de estrutura, por qualquer coisa que seja, talvez não sinta tanto. Mas esse governo está tão desgovernado que até quem está fora da universidade está sentindo. Porque a carne lá nas alturas, é bujão subindo todo dia, gasolina você vai andar de pés, porque não tem outra solução, não. E aí não tem como a gente olhar para esse cenário e dizer assim, não tem ninguém sendo afetado. Tem sim, está todo mundo sendo afetado. E me desculpe se você não concorda, você está vivendo em outro planeta, por favor, se situe na Terra, vamos poder enxergar a realidade, porque a realidade não é só a que você vive no seu mundo isolado. A gente que está na universidade, a gente convive, ainda que à distância, é meio contraditório isso, mas a gente convive com diversas realidades. Então, eu tenho de colega que é mãe, de 3. Eu tenho de colega que trabalha de manhã, de tarde, de madrugada. Eu não sei nem que horas estuda. Mas a gente vê uma diversidade de pessoas tão grande sendo colegas da gente e dividindo aquele mesmo ambiente. E é muito engraçado engraçado e preocupante quando os colegas da gente vêm falar a realidade deles. Então, quem está dentro da universidade, além de viver e sofrer na pele, tem conhecimento de outras realidades. E o que eu posso falar enquanto aluna de uma universidade federal hoje é que está todo mundo lascado, está todo mundo numa situação muito crítica. O governo Bolsonaro afetou negativamente a minha vida, a vida de muitas pessoas. E se você acha que o PT destruiu a sua vida, problema seu. Acho que você está precisando ter outro pensamento aí. Não queria encerrar minha fala com isso, mas infelizmente ou felizmente é muito necessário. Fora Bolsonaro e até a próxima, galera. Arrasou. E até sábado, né, Heloísa? Sábado tem manifestação fora Bolsonaro, minha gente. Já começando assim, nesse clima maravilhoso de fora Bolsonaro, para nós conseguirmos aqui expressar essas últimas palavras, eu queria conectar com a última fala que eu trouxe aqui, né? Essa questão do social, desse cancelamento, também reflete outra coisa desse governo, ou desse desgoverno, como preferirem, essa questão das pessoas não buscarem informação. Está muito conectada a isso que eu falei da rede social. Da informação como jornalistas como a Jana, como a Isabela, que tentam buscar e tentam trazer essa verdade que, às vezes, as pessoas acreditam no que querem. Ou seja, essa verdade é manipulada. É manipulada por alguém, por essa elite, e que fica trazendo informações informações falsas, fake news, né? Nesse advento dessas fake news que vivemos, para a nossa vida, e que muita gente acaba nessa questão. Isso também é um problema da educação, acreditando nisso. Gente, não busquem a informação verdadeira. Saibam escutar. Escutem, também falem, mas estejam abertos a essa possibilidade. Olhem a realidade ao seu redor. Não achem que o problema dessa pobreza, disso tudo que a gente vive, é consequência só do governo. A gente também é um agente social. A gente está nessa sociedade, nossas decisões impactam nisso. Então, o que devemos lutar, devemos fazer parte dessa luta, devemos ter nossas vozes ouvidas. Merecemos, temos esse direito, afinal de contas, vivemos em uma democracia. Isso é essencialmente necessário. Então, para finalizar assim mesmo, essa questão desse governo, desse desgoverno que a gente vive, e comentando em relação a essa nossa luta, eu queria expressar também meus agradecimentos à Jana, à Isabelle, à equipe da Balbúrdia,
pedir a vocês que compartilhem esse vídeo também, tornem essa nossa voz ouvida por outras pessoas. E, por favor, fora Bolsonaro, né, gente? Por favor, a gente está no século XXI. Verdade, verdade. Olha, Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. O meu sonho era fazer isso, viu? Olha aí, virei youtuber, pronto. Olha, eu só vou discordar de uma coisa de vocês. Adorei conversar aqui com vocês, bater esse papo. Adorei a fala de vocês, é muito bom e deixa a gente feliz ver jovens, né, dispostos a lutar, a falar, denunciar, criticar, mudar a realidade. A mudança se faz dessa forma. Só vou discordar de vocês de que se trata de um desgoverno, né? É um governo que tem um projeto, e esse projeto é de destruição, né, de tudo que se trata de direitos dos trabalhadores, a gente chama de minorias que não são minorias, né, da grande população, na verdade, de quem está em situação de vulnerabilidade. É um governo que escolheu a educação como uma inimiga a ser combatida, por isso da importância de vocês estarem organizando esse movimento, mas de vocês se organizarem também dentro do movimento estudantil da universidade, para lutar por essa universidade, gente, mas por uma universidade que seja realmente pública, gratuita, de qualidade, que tenha acesso a toda a pluralidade, né, que compõe a nossa sociedade. Esse movimento de sábado, dia 20 de novembro, vai ser bem especial, um sábado que vai unir duas pautas importantíssimas que não estão de forma nenhuma desassociadas, aliás, em nenhum momento, que 20 de novembro é o dia é celebrado o Dia da Consciência Negra, né? Na verdade, ontem a gente até fez essa entrevista aqui, falando de toda a programação desse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, mas a data mesmo é no sábado, dia 20, e essa pauta do Fora Bolsonaro, né? Bolsonaro não inventou de forma nenhuma o racismo, mas suas políticas têm aprofundado o genocídio da população negra, né? Então é isso, a gente precisa entender que o que é que está em jogo, né? Desde a retomada dos movimentos de rua, que foi no dia 29 de maio. Fico feliz porque eu vejo que vai crescendo a percepção, mesmo que isso às vezes não reflita em número, de que não é possível a gente esperar, gente, 2022, que não há outro caminho para derrubar um governo autoritário, para alcançar conquistas sociais, se não for ocupando as ruas, se não for se mobilizando, né? A fome, os preços, as mais de 600 mil mortes registradas por Covid, tem que impulsionar novas manifestações, né? Com a pauta do impeachment desse mandatário de ultradireita, né? Uma proposta que cresce na aprovação popular, mas que ainda esbarra na resiliência aí da base bolsonarista, tanto social como parlamentar. É preciso a gente vencer isso. Está muito difícil, a gente não aguenta mais perder tanta gente para esse negacionismo, para o fascismo, né, para a violência cometida pelo próprio Estado. Então, a gente quer ciência, a gente quer direito à saúde, à alimentação, à educação, quer cultura, quer soberania, né, quer ver o país aí com emprego, quer que o povo viva, mas viva com liberdade e viva com muita dignidade. Então, a gente não pode esperar 2022 apostar somente nas eleições, é preciso mobilização. Fica aí mais do que reforçado o convite para essa participação dia 20 de novembro. Inclusive, amanhã a gente vai estar falando um pouquinho sobre a organização desse processo. A pauta é a pauta um pouco mais ampla, mas também vai entrar esse debate. É isso, vai chegando ao fim mais uma edição aqui da nossa Balbúrdia, além de agradecer aqui a Heloísa, agradecer o Hermenegildo. Eu queria agradecer a cada uma que nos acompanhou até aqui, né? Reforçar esse pedido, gente, que a gente faz todos os dias, no início e no término do programa, sobre a necessidade de você apoiar o jornalismo independente, que é um jornalismo que, sobretudo, busca representar você. A gente não depende de grandes grupos econômicos, mas a gente precisa de dinheiro
porque jornalismo custa tempo e custa, sim, dinheiro. Então, a gente precisa que você faça parte dessa comunidade, se integre na nossa comunidade, que ajude. E não é só financeiramente que você pode nos ajudar. Se é a primeira vez que você está nos acompanhando aqui, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, de ativar o sininho da notificação para que você seja avisado do início aqui dos nossos programas, das nossas entrevistas. E, claro, fazer o que a Heloísa aqui pediu, compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você possa ir nas suas redes. Boa noite. Voltamos a nos encontrar amanhã aqui às 18 horas. E o papo amanhã, gente, vai ser uma entrevista com o pré-candidato da Unidade Popular, o Léo, né? Ele que promete trazer aí uma plataforma anticapitalista. Então, vamos conversar aqui com esse pré-candidato à presidência da República pela Unidade Popular, pela UP. Voltamos a nos encontrar amanhã aqui. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.